Então hoje eu quero passar para vocês um pouquinho sobre acurácia, segurança e aplicações do ecocardiograma de estresse, além da doença arterial coronariana, que é a principal indicação do exame, mas cada vez mais temos utilizado o ecoestresse em outras aplicações. Então aqui a sensibilidade e especificidade do método do ecoestresse já está bem consolidada por diversos autores históricos, né, e por vários anos da literatura, de modo que a média de sensibilidade é em torno de 85% e de especificidade em torno de 83% a 85%, e isso se mantém, então, com boa acurácia desse método. Quando comparamos o ecocardiograma de estresse com a cintilografia, aqui skin, que eu não estudo head-to-head, a gente percebe que a sensibilidade de ambos os métodos ela é muito parecida e a especificidade ela ainda é maior para o eco de estresse, um pouquinho maior para o eco de estresse em relação à cintilografia, atendendo a uma diferença estatística. Então, a gente percebe que são métodos equiparáveis, não faz sentido pedir um método e outro, né? É um método ou outro, porque são métodos provocativos, funcionais para avaliar principalmente isquemia miocárdica e com resolutividade e acurácia similares, né? Então, aqui, quando a gente tem, além disso, um prognóstico, né, a informação prognóstica do eco de estresse, um ecoestresse negativo te confere um ótimo prognóstico ao longo dos anos. E um ecoestresse positivo, você já tem uma perda, né, uma sobrevida livre de eventos menor à medida que ele positiva, já de um ano e cada vez mais nos anos subsequentes. Em relação ao score de motilidade parietal, ou Wall Motion Score Index do inglês, nós também sabemos que quando nós temos um score de motilidade parietal 1 é ótimo prognóstico, e de 1.1 a 1.7 nós já temos uma queda na sobrevida. E se esse score de motilidade parietal ele se altera, né, eu tenho um ecoestresse positivo com uma alteração segmentar mais ampla, portanto um score de motilidade parietal maior que 1.7, aí sim a sobrevida ela diminui significativamente ao longo dos 2 anos subsequentes, 3 anos subsequentes. Então, além do ecoestresse te dar a informação diagnóstica de isquemia, ele te dá uma informação prognóstica e uma quantificação também bastante razoável sobre esse diagnóstico e prognóstico. Em termos de segurança, o ecoestresse também, com grandes autores, Dr. Marvick, Dr. Eugênio Picano, Dr. Amelda Dolla, enfim, tem uma série de outros autores que mostraram a ampla e vasta segurança de estresse, inclusive em equipamentos que a gente nem conseguia ver tão bem a alteração regional, o espessamento endocárdico. Então eu gosto de mostrar isso, apesar de serem estudos mais antigos, mas justamente por isso a segurança se deu em equipamentos que a gente tinha insegurança na nossa análise visual, com muito menos recursos tecnológicos. Então Mertz, Seknos, Smart, todos esses mostraram, nenhum deles apresentou morte em seus estudos, mas tiveram algumas complicações sérias num número significativo de pacientes, como traque ventricular sustentado, hipotensão e infarto, isquemia prolongada, mas da ordem de 0,3 a 0,5%. Tá? Não mais do que isso, então perfeitamente aceitável e dentro da segurança de outros métodos também. As aplicações do ecoestresse, além da doença coronariana, que eu vou passar para vocês, nós temos algumas que são bem interessantes, por exemplo, análise de fluxo de reserva coronariano. Tem a ver com a doença coronariana, mas são aplicações além, né, que extrapolam a avaliação contrátil da alteração segmentar. E ela acaba contribuindo na análise da doença coronariana. Então aqui minha colocação seria, um coadjuvante para a análise da doença coronariana, mas além da análise clássica de apenas o Wall Motion Score Index ou score parietal da abordagem da doença coronariana. Então o fluxo de reserva coronariana, Dr. Lauro Cottigiani e Fausto Rigo, grandes estudiosos sobre isso, né? Aqui no Brasil nós temos o Dr. José Castilho também, na Argentina Dr. Lovenstein, sempre estudaram bastante isso, enfim. A gente consegue pegar muito melhor a porção médio-distal da artéria descendente anterior. Nós não conseguimos muito com o mesmo grau de sucesso da coronária direita nem da circunflexa. Mas o grande vaso principal é a descendente anterior e nós não vamos pegar como vemos no transesofágico, que é só a porção inicial ali dela. Nós vamos pegar
pegar a porção médio-distal, que é a que nos interessa. Que quando tem uma lesão maior, você tem alteração no fluxo anterógrado. Então, aquele fluxo médio distal é que está comprometido. Então, e é uma análise pelo Doppler, né? Diferente da análise do fluxo de reserva que você faz técnicas do cateterismo ou outras. É uma análise do ecocardiograma Doppler. Então, o que nós esperamos? Quando nós temos um fluxo de reserva coronariano maior do que 2, maior do que 2,5 é excelente, mas maior do que 2 em relação ao repouso e o estresse, isso mostra que aquele vaso descendente anterior está com bom fluxo anterógrado, tá? E o número de eventos realmente é bem menor. Se ele é menor do que 2, o número de eventos é maior. Então, ele é um dado coadjuvante ao ecoestresse para análise de isquemia miocárdica. Então, o ecoestresse, quando eu tenho um ecoestresse aqui positivo e eu tenho um fluxo de reserva coronariano menor do que 2, então a mortalidade é alta. Quando eu tenho um ecoestresse negativo e um fluxo de reserva coronariano menor do que 2, isso é ótimo, porque o prognóstico é excelente. A questão é que quando eu tenho um ecoestresse negativo, um fluxo de reserva coronariano menor ou igual a 2, já traduz um pior prognóstico. Então, para você ver que essa informação ela é importante na avaliação de isquemia miocárdica. Então, às vezes, não deu para ter alteração contrátil, mas existe um fluxo na descendente anterior, seja por disfunção endotelial, seja por uma lesão epicárdica borderline, que afetou a microcirculação, que ele é menor, então ele não irriga adequadamente aquele músculo e isso traduz um pior prognóstico para esse paciente. Outra coisa que também nos ajuda, um outro dado, é o contraste para análise de borda endocárdica e também perfusão miocárdica. Então, o agente de realce ultrassonográfico, como é o nome atual, a nomenclatura atual, que é o contraste para ultrassom, principalmente para otimizar aqui a região apical, a região anterior, a parede anterior, apical e lateral do ventrículo esquerdo, que nós temos limitações técnicas do ultrassom, então nós conseguimos ter uma análise da borda endocárdica muito melhor. E aqui o Optimize Trial, que foi um trial do Dr. Juan Carlos Plana, ele pôde comprovar isso, que a sensibilidade do método sem usar contraste, ela é menor do que quando se usou contraste. E a especificidade também, ela foi menor sem contraste do que quando se usou contraste e ele fez ecoestresse com dobutamina. Então ele pôde definir no estudo dele que os exames se tornaram tecnicamente muito mais fáceis com o uso do contraste e teve um ganho em sensibilidade e especificidade com o uso do contraste junto ao ecocardiograma de estresse. E quando nós temos o software adequado para análise de perfusão, que aí precisa necessariamente ter o software adequado, não é só ajuste de máquina, o software de Power Modulation, ou Cadence, ou Pulso Inversion, aí sim você pode fazer a análise da borda endocárdica para contração e da perfusão miocárdica, que é um dado a mais e também é uma informação além da modalidade trivial para investigar isquemia e doença coronariana. Então aqui a gente pode perceber se é em contraste, a gente vê que tem alteração contrátil assim nessa região aqui médio apical e ápice aqui médio apical do septo, e quando colocamos o agente de realce ultrassonográfico a gente percebe que a borda fica bem nítida e você percebe que não contrai nada nessa região mais apical do septo e ponta do VE e também não perfunde, tá preto. Então a informação de isquemia fica muito mais robusta. Bom, e agora verdadeiramente falando além da doença coronariana, que agora nós falamos complementações do ecoestresse para a análise de isquemia miocárdica e doença coronariana. E agora além mesmo da doença coronariana. O ecoestresse tem sido bastante utilizado na doença valvar. E tiveram vários estudos do Dr. Lancelotti que pôde nos mostrar que quando você tem uma gravidade da doença valvar que não se correlaciona com os sintomas, ou a doença valvar se mostra moderada, grave ou moderada ao ecocardiograma no indivíduo assintomático, o ecocardiograma de estresse ele é muito importante para te dar informações da válvula propriamente dita, do ventrículo, tá? E informações hemodinâmicas para você estratificar o risco do paciente e tomar a decisão mais adequada para esse paciente. Então, por exemplo,
quando eu tenho, quais são as informações mais relevantes? Na válvula, para a estenose aórtica, se houver uma variação do gradiente médio do repouso para o pico do estresse maior do que 18 ou 20 milímetros de mercúrio, der um salto do gradiente médio, traduz uma maior gravidade dessa lesão valvar aórtica. Se o gradiente médio na válvula mitral ele passar de 15 milímetros de mercúrio ou 18 milímetros de mercúrio, a depender se é exercício ou dobutamina que você está usando, aí não um salto, mas assim o valor absoluto do gradiente médio na estenose mitral passar de 15 ou 18, a depender do protocolo, traduz gravidade da estenose mitral. E se houver uma variação do repouso para o estresse de 10 a 13 milímetros quadrados no orifício regurgitante no paciente que tem regurgitação mitral, traduz pior prognóstico desse paciente com regurgitação mitral. Isso do ponto de vista valvar. Do ponto de vista de ventrículo, se não houver um aumento de pelo menos 4 a 5% na fração de ejeção, traduz que esse indivíduo não tem reserva contrátil, ou do repouso para o estresse, para o pico do estresse, ou se não houver um aumento de pelo menos 2% no strain longitudinal global, também traduz que ele não tem reserva de contração, contrátil, isso é pior prognóstico. Se não houver um aumento de pelo menos 20% no volume sistólico desse paciente do repouso para o estresse, traduz ausência de reserva de fluxo. E se não houver variação, se não houver uma melhora do TAPSE, traduz disfunção do ventrículo direito, e se houver alteração do score de motilidade parietal, traduz isquemia. Então essas são as análises do ventrículo. E as análises hemodinâmicas coadjuvantes, variação da relação E', traduzindo se há aumento das pressões de enchimento intracavitárias ou não, sob estresse, e se há aumento da pressão pulmonar, sistólica pulmonar, para maior ou igual a 60 milímetros de mercúrio, principalmente no paciente valvar, que traduz também maior repercussão hemodinâmica dessa lesão valvar. Então aqui a gente está com o paciente com estenose mitral, em repouso e no estresse, A gente percebe que a área valvar, ela praticamente não se alterou, mas o gradiente médio, que é o que nos preocupa muito, ele passou de 7 para 27, bem além de 15 milímetros de mercúrio no estresse, Aqui com exercício. Então, esse gradiente médio mostra que essa paciente tolera muito pouco o exercício. A repercussão hemodinâmica dessa válvula é crítica. E a pressão sistólica de artéria pulmonar, o gradiente, principalmente o gradiente, porque o valor que você vai dar para a pressão de átrio direito é o mesmo pela cava. Então, você avalia o gradiente VD-AD. Então, o gradiente era de 42, passou para 91. E aí você soma a mesma pressão que você deu para o átrio direito, e aí você tem a PSAP, e seguramente uma PSAP maior do que 60 milímetros de mercúrio. Então isso na estenose mitral, mostrando a gravidade da doença. Na estenose aórtica, a estenose aórtica tem vários cenários e fenótipos. Então o paciente com estenose aórtica clássica, que tem alto gradiente máximo, alto gradiente médio, baixa área valvar e fração de ejeção preservada maior que 50%. E está assintomático, mas tem estenose aórtica grave, padrão. Então o melhor seria o protocolo de ecoestresse com exercício. E aí se esse paciente aumentar 20 milímetros de mercúrio no gradiente médio, dá um salto de 20 milímetros de mercúrio, ou tiver alteração contrátil, ou queda na fração de ejeção, ou aumento da pressão sistólica pulmonar para mais de 60, ou queda na resposta da pressão arterial, esse paciente mostra um risco aumentado de morte súbita e pior prognóstico. Quando o paciente tem estenose aórtica grave, com área valvar menor do que 1 centímetro quadrado, porém de baixo gradiente, baixo fluxo, com fração de ejeção preservada, que é low flow, low gradient paradoxal, fração de ejeção maior que 50%, aí você vai avaliar. Se ele for assintomático, o ideal é exercício. Se ele for sintomático, o ideal é dobutamina. Tá, e aí você também vai avaliar como se comporta a pressão arterial dele, se cai, o gradiente médio a área valvar durante o exercício, se ele tem alteração contrátil mostrando que ele tem isquemia miocárdica associada, tá? Se ele tem queda na fração de ejeção e se ele tem aumento da pressão sistólica da artéria pulmonar para mais de 60 milímetros de mercúrio. Então esses todos os parâmetros, se ele aumenta muito o gradiente médio, esses todos os parâmetros mostram pior prognóstico desse paciente. E por fim, temos a estenose aórtica grave,
de uma área valvar menor do que 1 centímetro quadrado, com baixo fluxo, baixo gradiente e fração de ejeção reduzida, menor que 50%, que é a low flow, low gradient clássica. E para esse, o protocolo ideal é dobutamina baixa dose, até 20 microgramas quilo minuto, sem atropina. Então aqui nós também vamos avaliar se o gradiente médio ele aumenta bastante, a área valvar não aumenta e não passa de 1 centímetro quadrado, e eu tenho reserva contrátil e reserva de fluxo, então eu pude avaliar este parâmetro, então aí sim eu considero uma estenose aórtica fixa e importante. Caso contrário, eu vou considerar uma estenose aórtica não importante, moderada, que seria uma pseudoestenose aórtica, um problema maior do miocárdio e não da válvula. Agora, se eu não tiver reserva contrátil, ou seja, uma fração de ejeção que aumente pelo menos 5%, nem reserva de fluxo, um volume sistólico que aumente pelo menos 20%, o ecoestresse é não diagnóstico, é inconclusivo para esse tipo de situação. O que eu posso avaliar, então, é a alteração contrátil para isquemia, tá? Então, na doença valvar, são as principais aplicações do ecoestresse, na estenose mitral e na estenose aórtica, mas também posso utilizar nas lesões regurgitantes, apesar de que isso tem uma indicação menor e cada vez mais estamos descobrindo com os estudos multicêntricos do estresse 2020 e estresse agora 2030. Então teremos novas informações nas lesões regurgitantes também. E na ICFEP, na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o ecoestresse é bem aplicado no paciente que tem um contexto clínico para ICFEP, vem com cansaço, com falta de ar e tem principalmente disfunção diastólica grau 1, né, ao eco de repouso. Aquele paciente mais idoso, mais obeso, mais sedentário, com mais comorbidades, hipertensão, diabetes, etc. Então aí você vai avaliar sim se ele tem uma relação E' maior do que 14 sob exercício, né, que aí o protocolo ideal é de exercício, a relação E' média maior que 14 ou septal, pegando a E' septal maior que 15, se ele tem um refluxo tricúspide com uma velocidade maior que 2,8 ao exercício, tá? Se as velocidades da E' septal e lateral são baixas em repouso e se aumenta a pressão sistólica da artéria pulmonar e se aumenta essa relação E', aí fala a favor de um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, se ele tiver clínica e um contexto clínico para tal, porque aí nós estamos diante de elevação das pressões de enchimento intracavitárias ao esforço. E teremos uma gama de outras informações que o ecoestresse vem sendo utilizado e está cada vez sendo mais validado, né? Então, o número de ecoestresse nos laboratórios e centros mundiais tem crescido significativamente. O estresse 2020 envolveu mais de 10 mil pacientes para avaliar o ecoestresse na presença de linhas B, na ressincronização cardíaca, na cardiomiopatia hipertrófica, na disfunção diastólica, nos pacientes com cardiopatia congênita, na hipertensão pulmonar, nas alterações genéticas, enfim. E fico muito honrada em ter pertencido a esse estudo multicêntrico do estresse 2020, que trouxe muitas informações para nós, cabeceado pelo Dr. Eugênio Picano e Dr. Quirino Chiampi, e com isso veio para o presente e o futuro que vem caminhando o ecoestresse, que foi o estresse 2030, que novas publicações estão sendo feitas e teremos muito mais ainda até 2030, que também pertenço a esse estudo multicêntrico, que tem trazido cada vez mais informações e agora se estendendo ainda mais para as lesões valvares, inclusive regurgitantes, para outras patologias, outras doenças cardíacas, aonde o ecoestresse possa agregar mais valor e num único exame você poder fazer o protocolo ABCDE, que já foi validado. E aí no estresse 2030 entrou também a doutora Patrícia Pélica, além do doutor Eugênio Picano e doutor Quirino Chiampi, cabeceando esse estudo, e a consolidação do protocolo ABCD é bem interessante para que num único exame a gente possa avaliar a assinergia, que seria a alteração contrátil, que seria o score de motilidade parietal, que é o tradicional. Além disso, avaliar linhas B
no estresse para ver se tem congestão pulmonar, avaliar a reserva contrátil, que a gente avalia ali o volume ventricular associado à pressão sistólica para avaliar se a força de contração desse ventrículo, que tem também implicações diagnósticas e prognósticas, avaliar o fluxo de reserva coronariano na descendente anterior predominantemente e avaliar também a reserva da frequência cardíaca. Então isso tudo nos mostra o quê? O A, que é da sinergia, avalia tem isquemia ou não tem isquemia esse paciente. O B avalia o pulmão é seco ou o pulmão é úmido, esse paciente está congesto, principalmente para quem tem disfunção sistólica ou tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O C avalia o coração é forte ou é fraco, a reserva contrátil. O D avalia o coração é quente, hiperêmico ou ele é frio, então seria a reserva de fluxo coronariano. E o E avalia a frequência cardíaca no repouso e no estresse, avaliando a disfunção autonômica se presente ou ausente. E o que ainda vem por aí? Tá? No ecoestresse tridimensional com 3D, o coração é avaliado simultaneamente nos 3 planos, então rapidamente você adquire a imagem e já pega todas as paredes miocárdicas, não tendo o problema do encurtamento da ponta do ventrículo esquerdo. Tá? Proporciona rápida aquisição de imagem, requer um menor nível de habilidade do operador e evita o encurtamento da ponta do ventrículo esquerdo. Então, o estresse com tridimensional vem sendo lapidado e incorporado na prática clínica. E o estresse com strain longitudinal global, né? O strain longitudinal, as fibras longitudinais pertencem predominantemente ao endocárdio. Então, ele parece refletir a disfunção isquêmica subclínica do ventrículo esquerdo durante o estresse, quando ele está alterado, esse strain longitudinal global. Pacientes, principalmente com INOCA, né, ou MINOCA, que seria o infarto ou a isquemia sem você ter uma doença coronariana obstrutiva do vaso epicárdico, que seria justamente o que eu falei sobre alteração da microcirculação e disfunção endotelial, e pacientes com fluxo de reserva coronariano reduzido, que fazem angina microvascular, eles apresentam essa mecânica cardíaca alterada. Então, além do fluxo de reserva coronariano, que já dá um indício desses pacientes que tem uma alteração da microcirculação, o strain longitudinal global também ele acusa e identifica também esses pacientes e pode nos ajudar. Então aqui, para a gente ir fechando, avançando nas eras do ecocardiograma de estresse, começamos lá com o aprimoramento do eco bidimensional, depois entrou no estresse farmacológico, o estresse sob exercício, a melhora do ecoestresse com imagem digital e com segunda harmônica, aí incorporou-se o fluxo de reserva coronariano. Agora, nessa terceira era do ecoestresse, o protocolo ABCDE, né, que vem sendo incorporado para que num único exame você tenha várias informações com respostas diagnósticas e prognósticas, e estamos caminhando para a quarta era do ecoestresse, que envolve inteligência artificial, que é a convergência da tecnologia digital, física e biológica. Então, a inteligência artificial é um grande avanço que permite aos sistemas simular a inteligência humana, indo além da programação de ordens específicas para decidir de forma independente com base em enorme banco de dados, né? E o que a doutora Patrícia Pellica escreve num editorial, né? Então, a inteligência artificial, ela substituirá os ecocardiografistas? Foi uma pergunta feita nesse editorial. E ela diz que não num tempo curto, não num tempo breve, mas todos os resultados devem ser interpretados da inteligência artificial sobre toda a análise ecocardiográfica e as informações do teste de estresse. Então, requer a ajuda humana para poder fazer essa interpretação conjunta. No entanto, a inteligência artificial ela aumenta muito a eficiência e a reprodutibilidade da ecocardiografia, incluindo do eco de estresse. Então, por isso, nós devemos sim nos preparar para ter maior efetividade e trabalharmos em conjunto com a inteligência artificial, que está vindo para ficar e vai incorporar nas nossas informações, como já está começando nos novos softwares de máquinas e nas novas tecnologias.
Então, em conclusão, a ecocardiografia de estresse, ela se tornou um pilar no diagnóstico da doença coronariana, mas também em uma ampla gama de outros subgrupos de pacientes. E à medida que procuramos formas de avaliar os nossos pacientes de modo mais eficiente, segura e precisa e econômica também, o futuro da ecocardiografia de estresse se mostra brilhante, porque ele atende a todas essas respostas. E com a chegada da inteligência artificial, o eco de estresse, eu acredito sim que continuará a ser um dos exames mais simples e acessíveis para todas as regiões, principalmente do nosso país, onde nós temos regiões mais simples e que carecem de métodos de baixo custo e mais simplificados, e continuará, portanto, ser amplamente utilizado, tá bom? Com maior grau de informações para os nossos pacientes junto à inteligência artificial que está por vir. Então era isso que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada.